bênçãos de Jesus permaneçam nos envolvendo, concedendo luz aos nossos raciocínios, à nossa inteligência e paz aos nossos corações. É com imensa alegria que por mais uma vez estamos aqui nesta casa abençoada. Muito felizes mesmo por poder compartilhar com vocês essa conversa que foi fruto de um convite de uma outra casa irmã, falando sobre a questão da paz. Dividir com vocês que hoje é um dia muito especial para mim, permita-me, por favor, dividir isso com vocês. E eu digo, permita-me a cada coração que aqui está presente, porque hoje eu e a dona Cristina completamos 40 anos, e eu resolvi vir comemorar aqui com vocês, enquanto ela está lá me aguardando para daqui a pouco estarmos juntos com as nossas filhas em casa, se Deus quiser. Nós, quando tomamos contato com o Evangelho de Jesus, somos visitados no coração por algumas passagens e convites que nos falam muito profundamente. Isso é tábula rasa. Mas o interessante é que estas passagens, elas falam, às vezes de forma mais específica, para uns do que para outros. Determinadas passagens, determinados ensinamentos de Jesus. Isso tem a ver, né, André? Isso tem a ver com as nossas características, com as nossas pendências, com as nossas esperanças, com os nossos sonhos. Para uns, é a reforma moral, talvez a mais significativa de todo o Evangelho, que nos traz a história maravilhosa e abençoada de Miriam de Migdol, Maria de Magdala. Para outros, a história de Zaqueu, no soerguimento, em razão do equívoco que vivia e saindo do nanismo moral para a grandeza da autorrealização a partir do instante em que auto-reconhece-se em equívoco, depois de encontrar o Mestre. Outros, também numa história de soerguimento, talvez para muitos a mais significativa transformação no sentido da intelectualidade para a espiritualidade, que nos traz Saulo, transformado em Paulo, sem quem nós não teríamos no Ocidente o Evangelho de Jesus como temos hoje. Para cada um de nós, portanto, existe uma porta de Damasco, já que o último exemplo citado foi o de Saulo, transformando-se em Paulo. Para cada um de nós. E como o Evangelho, segundo o Espiritismo, traz as máximas de Jesus, algumas destas passagens com um esclarecimento além da letra que a doutrina espírita nos traz, também falam-nos particularmente ao coração. Muitos de nós, talvez a totalidade, mergulhem em emoção no Cristo Consolador. E toda a explicação do arcabouço doutrinário espírita do que seja este Cristo a nos convidar a irmos ao regaço dele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que vos aliviarei. Para outras passagens, confesso a vocês que o capítulo 17, Sede Perfeitos, fala muito profundamente ao meu coração. Primeiro pelo fato
de não reconhecer-me realmente dentro daqueles preceitos, de ver-me tão distante do que esse capítulo ensina. E aí eu entendo, sinceramente lhes digo, sem nenhum pejo de demagogia em absoluto, porque que a misericórdia superior me coloca na condição de falar sobre a doutrina, sobre o Evangelho, sobre Jesus. Porque estudando o capítulo 17, reconheço-me, sinceramente, o mais necessitado desses ensinamentos, quiçá que qualquer outro que escuta quando converso sobre ele. E ao estudar o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do homem de bem, eu também lhes confesso que para mim é uma lição de paz. Se alguém me fala e me convida ou conversa comigo sobre paz, eu não consigo desassociar a abordagem da paz do mundo sem falar na paz individual de cada um de nós. E nós falamos da paz no mundo com frequência, às vezes utilizando-nos de músicas que nos tocam profundamente o coração, algumas poesias, algumas colocações mais rebuscadas, poeticamente falando, o que é muito válido. E as nossas opiniões sobre a paz no mundo, as nossas opiniões sobre a distribuição da riqueza no mundo, sobre a questão geográfica, sobre a divisão dos países, nós falamos e temos as nossas opiniões, o que é justo, o que é cabível, esquecendo-nos muitas vezes de fazermos uma reflexão profunda sobre a conquista da paz, a começar efetivamente por nós. E é esse o convite para mim, o primeiro ouvinte, reitero, com profunda sinceridade de coração, e para as irmãs e os irmãos na noite de hoje. Então nós vamos falar da paz no mundo e vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, capítulo 17, Sede Perfeitos. E falando em Kardec, eu acho que todos já assistiram, quem não pôde assistir, assista no Netflix, está muito bacana e a gente repete, é muito bom. Construindo a paz em nós para a paz no mundo. Então vamos, na questão do homem de bem, fazermos aqui uma reflexão em conjunto. E começa rigorosamente assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, perguntará a si mesmo se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que gostaria que lhe fizesse. E aí vem a pergunta: a gente pode falar em paz no mundo sem que o indivíduo, o homem, a mulher, a criatura que se candidata a ser a criatura veículo de paz, sem cumprir a lei de justiça, mas de amor e de caridade, porque justiça sem amor é crueldade, não é justiça. E amor sem justiça não é amor, porque o amor é rigorosamente justo. E se existe justiça no reino dos multiversos sem fim, e sabemos que há, a lei que vige nestes multiversos é o amor. Então cumpre a lei de justiça porque ela é calcada no amor e na caridade, que é o amor colocado em movimento em relação ao outro. Sem isso não temos condição de começar a falar sobre a paz. Porque aqui também está um exercício de empatia. E sem o exercício empático, nós não construímos paz. E o que é empatia? É colocar-se no lugar do outro, ou pelo menos tentar colocar-se no lugar do outro.
imaginar-se naquela situação, naquela circunstância, para então refletir e tentar a construção da paz. Eu queria dividir com vocês uma experiência que para mim foi significativa na nossa reunião mediúnica no Oswaldo Cruz, quando o dirigente da reunião, um irmão muito querido, comentando conosco sobre os homens bomba, as mulheres bomba do Oriente Médio, ele dizendo: graças a Deus, Davi, nós já não estamos mais nessa. E eu disse para ele: fale por você, não por mim. Porque eu não sei se criado naquela circunstância, se vivendo aquilo, se eu não me deixaria também enlouquecer. Eu não tenho, de fato, a prepotência, a arrogância de dizer que o Cristo já está tão internalizado no meu coração que eu não seja capaz de equívocos gigantescos. Fazemos de tudo para que isso não aconteça, mas podemos apontar e dizer que não. E sabe quem fala para a gente não fazer isso? Ele, Jesus. Não julguei para não seres julgados. Ensina-nos e admoesta. E quando fala, mulher, onde estão teus acusadores? Quando a mulher adúltera é pega na praça pelos homens e, sem analisarem a história pregressa dela, de um homem lascivo, violento, desleixado, que vivia nos bordéis, embriagado, que a abandonava, e ela se deixou levar. E Jesus, vendo aquela situação e a centelha divina no coração dela, diz: mulher, onde estão teus acusadores? Eu também não te acuso. Ide e não peques mais. E pecado significa justamente querer pegar atalhos. Vá pelo caminho reto. E aí a gente vê, nos vemos, na verdade, em certas circunstâncias, apontando o dedo: eu seria incapaz de fazer aquilo que aquela pessoa fez. Não sei. Tu foste criado por aquele pai que aquela criança, hoje jovem, teve? Tu viveste na comunidade, foi abusado e outras coisas mais como aquele jovem? E se você viveu estas circunstâncias e teve a força espiritual para não se deixar levar, pode condenar aquele irmão, aquela circunstância? Então a lei de justiça é calcada no amor e na caridade, no exercício empático. Começa-se a construir então a paz no mundo. Dentro do lar, na casa espírita, quando nós com facilidade vejamos que estamos cercados de paredes repletas de luz, uma casa que se propõe a dividir os ensinamentos e as experiências de Jesus, onde as pessoas querem ser imitadores do Cristo, como nos convida Paulo de Tarso a sermos. E muitas vezes, em relação aos dirigentes, nós apontamos o dedo, nós criticamos, sem o exercício da empatia do lugar dele. Será que no lugar dele faríamos isso? E aí me fez lembrar Pastorino, naquele livrinho, Minutos de Sabedoria, falando sobre o exercício do poder. Tenhas cuidado quando critica quem está no poder, porque tu não sabes se no lugar desta ou daquela pessoa farias melhor, ou talvez muito pior. Jesus. Isso não significa que nós sejamos criaturas que não tenhamos as nossas opiniões calcadas no equilíbrio, na justiça, no amor e na caridade. Mas não há crítica pela crítica, não há crítica destrutiva, não há crítica que é o hábito mais da maledicência do que da construção da paz. E quem age assim com frequência, se nós perguntarmos: você tem o hábito da oração por estas pessoas que têm o fardo de nos governar? Nunca orei por nenhum deles. Tu já fez alguma oração pelo Congresso Nacional? Jamais. E quando vibra, vibra de que maneira? Extremamente negativa.
Os outros podem fazer isso. Cada um seja como queira ser. Nós devemos ser como devemos ser. Rigorosamente. Lembro-me de Pedro com Jesus. E Pedro descendo a lenha do imperador. E Jesus ouvindo. Em determinado momento, Jesus interpela Pedro. Pedro, tu já foste a Roma? Não, Senhor, nunca fui. Ah, não, perdão. Desculpe, é o contrário. Pedro, tu conheces o imperador? Não, Senhor, não conheço. Ah, tu estás falando dele com tanta propriedade, pensei que tu o conhecias. Mas tu conheces o palácio onde ele governa? Não, Senhor, também não conheço. Não, Pedro? Não. Mas tu conheces então Roma, a cidade? Não, também não. Então, Pedro, fica quietinho. É mais ou menos por aí a conversa. Então, se a gente não pode pensar positivo, vibrar positivo, então que a gente evite o pensamento negativo, porque o nosso pensamento tem muito mais força. E eu lhes pergunto, nós conseguiríamos estar em um padrão espiritual elevado, em uma colônia espiritual mais ou menos harmonizada, que é o que a gente sonha? O sonho dourado da maioria dos espíritos é uma colônia tipo nosso lar, não é verdade? Nós conseguiríamos estar em nosso lar com esses pensamentos antagônicos contra a justiça do amor e da caridade, criticando Lísias, André, imagina André Luiz, dentro dessa casa, já vem Lísias aí, ó. Olha só, eu fui médico, eu sou médico. Tu acha que ele fica lá? Tu acha que o André ficaria lá? Hein? Olha, tá bem Alexandre aí, olha só que coisa horrível. Meu Deus do céu, em vez de localizar essa enfermaria, tá isso aí, ó. Não é assim? Então vem aqui e vê se pratica essa lei efetivamente. Tem fé em Deus. Como construir a paz sem fé em Deus? Mas tem fé em sua bondade, na sua justiça, em sua sabedoria divina, e sabe que nada, gente, nada é nada, acontece sem a permissão. E aqui vem um problemaço. Se submete à sua vontade em todas as coisas. Arrepia, gente, não arrepia? Eu sou mais eu. Não. Fala a verdade. Eu me submeter a Deus? Que conversa é essa? E aí começa uma discussão filosófica da criatura com ela mesma. E o livre-arbítrio? E eu onde estou? É o livre-arbítrio de criança. É o livre-arbítrio que a espiritualidade ainda nos dá. Porque somos ainda crianças espirituais. Desculpe, não aqui no André Luiz. Estou falando o pessoal lá do Oswaldo Cruz. Então, tem fé em Deus. A gente tem fé em Deus mesmo, de verdade? Estou falando para eu ouvir. Olha lá o que eu disse no início. Porque eu não estou aqui para conversar dando lição moral em ninguém. Estou dando lição moral em mim mesmo. E aí, quem quiser refletir junto comigo, a gente tem fé em Deus? Ou é aquela hoje eu tenho, amanhã mais ou menos? Eu acredito no Senhor. Deus, de repente, cadê você que me abandonou? Ninguém me ama, ninguém me quer, estou desesperado. Confie em sua bondade, na sua justiça e na sabedoria divina. Companheira, tu está na casa que tu tinha que estar. Tu nasceu na família que tinha que nascer. O teu papai e tua mamãe é rigorosamente o papai e a mamãe que tu tinha que ter. Sogra, eu não sei, aí a escolha foi tua, né? Tudo bem, tu está ali direitinho aonde tinha que encaixar. O filhinho que vem, a filhinha que vem é rigorosamente aquela que Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria mandou para você. E você faz o quê? Então você se submete. Senhor, seja feita a tua vontade. Parafraseando Jesus, disse Francisco de Assis: Jesus, não sou eu mais quem vive, é tu que vives em mim. Seja feita a tua vontade. É Chico Amor Xavier: Jesus, não sou eu mais quem vive, é tu que vive em mim. Permita-me ser então intermediário do teu amor.
a submissão. E a gente se submete mais ou menos. Companheiro, tu tá com o cabelinho que Deus achou que era o melhor para tu. Tu tá com o teu biotipo, com o teu filho, do jeitinho que Deus achou que era legal. Tu tá no corpo que Deus, na sua sabedoria divina, sabe que é o melhor para você. Eu queria tanto ser um pouquinho mais assim, mais assado, mais assim, etc. Tem coisas que a gente pode, com o nosso livre-arbítrio, com a nossa vontade, coordenar. Tá certo? Tá gordinho, come menos, pode emagrecer. Tá muito magrinho, vamos alimentar mais de forma diferente para a gente ganhar um corpinho. Isso pode acontecer. Vamos cuidar então da saúde, da higiene e tal, coisas que estão no universo, mas o contexto genético que nós vamos vitalizar com o nosso espírito, com essa centelha interior que temos nós, esse contexto foi a sabedoria divina que nos deu. As questões da sexualidade, tudo isso passa por esse contexto. Tem que ter fé em Deus e se submete à sua vontade em todas as coisas. Eu me lembro sempre do seu Persílio lá na UMEP. O Persílio tomava conta, era um zelador dentro do prédio. Um dia eu cheguei aborrecido com Brasília, aborrecido com a política, aborrecido com a cidade, com a prefeitura, com todo mundo. E o seu Persílio falou: calma, Davi, você tá, o que é isso, Barraça? Eu estou, essa turma que está aí, não sei o que, papapá. E ele virou-se para mim e disse: calma, Davi. O homem acha que governa o mundo, mas quem governa o mundo é Deus. E eu caí, sim senhor, seu Persílio. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Tem fé no futuro. Olha, gente, vocês me perdoem aqui dizer uma bronca que eu tenho sentido de companheiros nossos falando do futuro, que eu vou lhe dizer um negócio. Que nós vamos morrer todo mundo de sede, vai acabar água no mundo, que a gente está aqui, olha que está um caos, que o negócio assim, perguntando, discutindo se o Brasil é o coração do mundo mesmo, porque do jeito que está, olha, desculpe, mas não estão estudando doutrina espírita. Desculpe, mas não estão. Correta, sem arrogância, sem prepotência. Tem fé no futuro. Antes da Revolução Industrial, a população do mundo crescia em proporção geométrica. O que significa isso? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32, 64 e por aí vai. E a produção dos alimentos crescia em proporção aritmética. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Ou seja, a diferença do crescimento populacional no planeta para a produção de alimento era gigantesca. Todo mundo ia morrer de fome. Aí o que faz Deus, em sua sabedoria e bondade? Dá ao homem a inventividade, traz espíritos de outros patamares, com outras tecnologias, porque aqui a gente copia ou tenta copiar tecnologias existentes em planos superiores aos nossos. Quem lê André Luiz vê lá computador, celular, está tudo lá. Isso antes da década de 50. E ele já falava disso tudo. Em nosso lar, que a gente está vendo aqui hoje, na nossa mão, no nosso tablet, no nosso smartphone, e por aí vai. Veio a Revolução Industrial e a produção de alimento disparou no mundo. E disparou de tal maneira que isso se prosseguiu e hoje o que menos falta no mundo chama-se alimento. Joga-se fora uma quantidade gigantesca de comida. Tem fome por quê? Egoísmo humano. Não por falta de alimento e produção. Porque as bolsas, os interesses financeiros, as aglomerações dos fundos de investimento e por aí vai, faz com que falte comida na mesa de muitos, enquanto a produção de alimentos explode. Água, companheiro, água a gente tem que cuidar, porque aí o processo é outro, é de consciência, é de comportamento, é de entendimento de tudo isso que é a construção do mundo. Vou lavar a minha mão, enquanto estou passando o sabão, eu fechei a torneira, ensaboei, abri, tá, e vou usar o chuveiro e não vou ficar aqui distraído, não, vou ter esse tipo de comportamento por uma questão de consciência.
Mas, meu amigo, o que não falta na terra é água. Aí tem uma menina brasileira que no ano retrasado ganhou um prêmio internacional do processo de dessalinização da água, mas a personalidade do ano foi a cantora Anitta, não foi essa menina, aqui no Brasil. Com nada contra, não estou criticando a moça não, estou falando que é isso, eu não gosto, mas tá quem goste. Então, conclusão da história, tem fé no futuro. E tem gente que não tem fé, não tendo fé no futuro, se apega ao que é do passado. Não é igual a gente, Dona Conceição, que gosta do hoje e do para frente. É gente que olha para trás e diz assim, bom era na minha época. Que coisa horrível, meu Deus do céu. Pô, na minha época coisa nenhuma. Tu andava de chinela havaiana todo arrebentado, não tinha nem tênis conga para botar no pé, você passava roupa com ferro de brasa no carvão. Ela não era, Dona Conceição. E aquela fagulhazinha ia pro terno de linho, arrebentava, tinha que lavar tudo de novo. Uma conversa tremenda. O bom é hoje e amanhã vai ser melhor. Eu sou aqui do Principado de Pedro do Rio, vocês conhecem? É igual Mônaco. Tem o Principado, sou de Pedro do Rio. Tem até uma fábrica de champanhe lá, chamada cervejaria, mas tem lá. Eu era de lá e tudo mais. Nós tínhamos, já contei isso aqui, uma farmácia, depois veio a segunda. E a gente chegava, qualquer problema era curado na injeção de bezetacil. Meu companheiro, e a agulha? Era grosso de um dedo. Aquilo botava, tu escolhia o lado que tu ia ficar sem andar direito um mês. E tu andava. Foi na farmácia, né? Eu já sabia. E ligar para Petrópolis, no Santa Teresa, era a dona Cristina no telefone, era um armário desse tamanho, parecia com isso, gente. Vocês pegaram isso nela, não é possível. Só que aqui era cheio de buraco. E ela ficava com fio assim, PS1, PS do Petrópolis, para a gente conseguir fazer uma ligação para ver se o neném tinha nascido. Brincadeira, hoje tu pega aqui, tá vendo nascer na hora, né? Coisa linda, que acaba de nascer. E bom é antes do coisa nenhuma, bom é agora. E para estudar a doutrina espírita, que sacrifício, editando os livros, fazendo aqui agora. Tu pega todas as obras de Kardec que estão aqui no teu celular, hein? Todas elas. Agora, tu escolhe o que tu quer assistir. Tu escolhe o que tu quer ver. Tem fé no futuro, e no futuro será muito melhor. Eu estimo, em razão de outra, que lá para a década de 50, desse milênio, 50, 60, nós vamos estar um pouco mais, um pouco menos, falando com a espiritualidade num aparelhinho desse aqui. Olha, hein? Que coisa, hein? Saudade do papai. Oi, papai, beleza? Como é que tá? Estou aqui no umbral, passando aperto. Aguenta aí, aguenta aí que nós vamos melhorar a tua situação. Aguenta aí. Saudade da sogra. Ei, minha sogra, tá penando, hein? É isso aí, ó. Vai ser assim, tranquilo, futuro. Tem fé no futuro. E porque tem fé no futuro, o que ele faz? Coloca os bens espirituais acima dos temporais. Gente, tudo passa. É brincadeira, moda vai, moda vem. Olha esse casaco aqui, que perto tá um frio danado. Isso aqui tem uns 30 anos, sem brincadeira. Mas tá na moda, não tá? Fala a verdade. Hein? Voltou. E aqui não vai. Aqui não vai. Falando nisso, no passado tinha uma moda de umas calças do boca de sino. Quem pegou isso? Pegou? Parece que estava voltando agora, né? Eu queria ter uma calça boca de sino. Listada. Cavalo de aço. É isso, é nóis. E aí, aquela calça tinha uma boca desse tamanho. Eu pedi, mamãe, compra. Ela foi na loja de Casas Pernambucanas e comprou um tecido. Ele era listado. Coisa simples, para fazer uma calça listada, moderna na época, a la Beatles. E aí a calça era verde, era um marrom, não sei das quantas, um amarelo, não sei que listado. Eu estava aqui, não estava me vendo, nada me estava me vendo. Quando aí outro dia eu falei isso, eu falei, calma que tá voltando a moda de boca assim. Aquela calça justinha em cima, um bocão embaixo. Eu falei, Deus que me perdoe, tá doido. Então, fé no futuro e coloca os bem, porque tudo passa e nada nos pertence. Absolutamente nada. Tudo é passageiro. Tirando o motorista e trocador, que agora nem é mais trocador, né, Pedro? Agora vai ser só no eletrônico. Tudo é passageiro. A casa que a gente construiu, que a gente não nos pertence. Deus dá e tira a hora que Ele quer. O carro, nada nos pertence. Absolutamente. Os nossos filhos não são nossos, são filhos de Deus.
foram colocados em nossas mãos por misericórdia, para nos ensinarem, oportunidade para eles e para nós. O cônjuge não te pertence. Estou 40 anos com a mesma mulher, ela não é minha, nem eu sou dela. Somos filhos de Deus. Rigorosamente é assim que funciona. E os bens materiais, então, aí que as coisas passam mesmo. E a gente vai ampliando essa visão e vai construindo a paz no mundo, a começar em nós, porque começamos a nos ver como verdadeiros irmãos que somos. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Não reclama, hein? Não reclama da sogra, não reclama de nada, não reclama de ninguém. E sabe a espiritualidade fala assim, a diferença, a gente pode aquilatar se estamos em prova ou expiação com uma certa facilidade. Acertamos em quase todas as vezes. Sabe de que maneira é? Porque quando você está em prova, aí você passa e aí murmura muito menos. Mas se é expiação, a gente, ai meu Deus, a gente esperneia mais. Porque aí é o pagamento da dívida mesmo. E ninguém, ou a maioria, não paga a dívida com alegria. É com dificuldade. Então sabe que todas as vicissitudes, as dificuldades, as dores, todas as decepções, rigorosamente, são provas ou expiações e aceita sem murmurar. Porque é um processo de crescimento espiritual. Constrói paz. Possuído do sentimento da caridade e do amor ao próximo, é nós, olha só. Possuído do sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Fiz por ele, aguardei que ele tivesse reconhecimento. Nada, nem muito obrigado me falou. Isso são espíritas não do geral, mas de outros lugares fazem assim. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses pela justiça. Bem-aventurados são aqueles perseguidos por causa de mim, porque deles é o reino dos céus. Diz Jesus na poesia incomparável do Sermão do Monte. E já que a gente está falando de paz, lembramos-nos de Mahatma Gandhi. Só o Sermão do Monte me basta. E vocês cristãos têm todo o Evangelho? Eu não entendo vocês. Então vamos. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, em fazer felizes os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Cabe uma observação. Muitos de nós têm uma facilidade maior de fazer esse gesto, de doar, de dar coisas e até mesmo de doar um gesto para alguém. Porque nesse momento nós estaríamos numa situação, entre aspas, de superioridade. Isso tudo é importantíssimo, lei de caridade. Mas a caridade também em relação àqueles que julgamos estão acima de nós. Intelectualmente, socialmente, economicamente, na beleza física. A gente consegue ter essa mesma satisfação? A gente consegue ter essa alegria em relação ao próximo? Esteja ele na posição que estiver? Sem isso a gente consegue construção da paz no mundo? A gente consegue mesmo ser agente de construção na paz do mundo sem isso? Fazer o bem sem olhar a quem? Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar do interesse dos outros antes do seu próprio interesse. Contrariamente ao egoísta que calcula os proventos e as perdas de toda ação generosa que tem. Então faz o bem pelo bem. Sabe, aquele gesto espontâneo da criança, que a gente às vezes se surpreende ao ver
ela doando um brinquedo, ou fazendo uma coisa dessa natureza, e a gente fica estupefato porque aquilo nasce do profundo do coração dela. E ela chega, corre, te dá um abraço do nada e daqui a pouco vai embora. Se você não conhecia aquela generosidade, aquela espontaneidade, fazer o bem dessa maneira. Então a gente se pergunta, não é assim que se constrói a paz no mundo? A começar por nós? Isso não é efetivamente um exercício diário? Não é uma coisa para a gente fazer diariamente? Adianta para mim saber de cor todas as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos? Saber de cor os textos do Evangelho? Conhecer profundamente o Livro dos Médiuns? Esse conhecimento é fantástico, mas sem colocar em ação, nesse contexto de caridade, efetivamente desta forma. Eu construo paz no mundo assim. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. Anátema é o equivalente a uma excomunhão. Eu tiro do meu meio, aqui não pensou como eu expurgo. É esse sentido. Aí eu pergunto, nós somos racistas? Nós espíritas, nós que estamos aqui, agora falo com a gente do GEL, sem ninguém precisa se manifestar, só pensar. A IBGE faz uma pesquisa perguntando um a um, você pensa, você é racista? Eu não. Agora, você é racista? Eu não. Deu quase 90% de não. Aí lá, mais 4, 5 perguntas adiante, vem outra pergunta. O Brasil é um país racista? Sim. Deu quase 90% de sim. Onde estão os racistas? Se ninguém é, e o Brasil, como é que é isso? E aí você não faz distinção de raça. Pensa você com você mesmo. Eu comigo. Eu confesso que eu não identificava essa questão racial, que é do branco para o negro, é do negro para o branco, é do branco para o amarelo, é a questão da etnia. Até que eu tenho uma filha negra. E aí eu vou para os ambientes com ela de frequência de brancos. E eu começo a ver que as pessoas estavam olhando torto, diferente. E eu não estava entendendo por quê. É porque o Brasil não é racista. Quantos médicos racistas você conhece em Petrópolis? Eu não conheço nenhum. Onde está esse contexto? E nós? E os dirigentes? Seja em Brasília ou seja no movimento espírita. Então a gente para pensar e faz uma autocrítica com profundidade para construir paz. E aí vem, não faz distinção de crença. Nós espíritas, sinceramente, não é para responder, estou perguntando para o Davi. Davi, tu se acha melhor do que aquele crente que vai lá para aquela igreja? Tu se sente melhor do que ele? Tu acha que tu está num outro patamar? Fala a verdade, Davi. Davi, eu estou te perguntando, fala a verdade. Tu se acha melhor do que o cara da Universal? Ou do que é da Igreja Batista? Ou do que o cara que está frequentando a Igreja Católica? Tu se acha melhor do que ele? Mais intelectualizado? Tu se acha superior? Sinceramente. Aí eu pergunto comigo, como que eu vou construir paz dessa maneira? É um negócio complicado a gente olhar de frente. A gente vai lá ver um programa na televisão e tem lá um pastor falando e a gente passa, lança nada, Deus que me perdoe. Aí aparece lá um palestrante espírita falando, a gente para, ele é chato pra caramba, fala nada com nada, e aí a gente fica lá, porque ele é do nosso time, ele veste a camisa, ele é membro, que nem nós. Está tudo certo. Então aqui, é bom, é humano, benevolente com todos, sem distinção de raça, nem de crença, porque em todos vê irmãos. Cada um está onde se sente bem. Cada um tem o direito de escolher o seu caminho. E nós temos o dever de respeitar o caminho do outro, seguindo o nosso.
Porque ser ecumênico não é seguir todos os caminhos, é ter o seu caminho respeitando o caminho dos outros. Seja judeu, seja budista, seja maometista, seja o que for, vou seguir o caminho dele. E eu vou fazer o melhor no meu caminho. E aí a gente olha e vê o preconceito. E vê a distinção. E como é que a gente fala de paz no mundo? E faz um encontro e a espiritualidade vem e se arrepia todinho. Vai as lágrimas de arrepio. Mas na hora do vamos ver, é isso aqui que vai contar, hein? Na hora do vamos ver, é isso aqui que vai contar. Se a gente tem ou não tem, de fato, nos esforçado para construir isso em nós. Então, respeitando os outros, as convicções sinceras. Tem muita gente boa em todos os lugares. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia, pois está ciente que aquele que prejudica a outrem com palavra malévola, que fere com seu orgulho, com seu desprezo, a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não merece a clemência do Senhor. Davi, preste atenção nisso. Davi, não merece a clemência do Senhor. Quem não age dessa maneira, quem não tenta ser ali caridoso, independente de onde esteja. Aqui tem uma cena, todo mundo sabe que parábola é essa, não sabe? Esse aqui é o bom samaritano. Sabe aonde, quando eu vejo essa parábola, eu me encaixo? De verdade? Aqui, ó. No caído à beira da estrada. Não me sinto sacerdote, doutor da lei, nem um samaritano, muito menos ele, mas o caído à beira da estrada, aguardando a mão samaritana. Somos um pouco cada um de nós. Então, os alcoólicos anônimos, eles têm um lema que toca profundamente o meu coração. Meu pai era alcoólatra e é uma dificuldade imensa o lar com um alcoólatra. Todos ficam doentes no lar. É muito difícil. E eles têm um lema nos Alcoólicos Anônimos que é o seguinte: vamos vencer essas 24 horas. Hoje. Então eu vou tentar não ser preconceituoso, respeitar a crença dos outros, ser caridoso, ser benevolente, ter paciência no trânsito. Porque nós espíritas que tem carro, no centro é uma doçura, pega um carro, vira um Rambo, vira um Superman, é um negócio, não deixa ninguém passar na frente, e tal. Eu sempre me lembro do seu Didi. E eu falo que ele já desencarnou paciência tantos dias. Mas ele contava e tornava público. Eu já contei isso aqui. Seu Didi tomava conta lá da divulgação da União Municipal Espírita de Petrópolis. E foi para o hipermercado ABC do Alto da Serra. Todos conhecem o hipermercado ABC do Alto da Serra. E ele foi, um sujeito veio com um carro, cruzou a frente dele, ele cruzou a frente do cara, fechou, chegou, e ele bravejando, chegou no estacionamento. Então o cara parou do lado dele e falou assim: eu ia brigar com ele. E o cara baixou o vidro e falou assim: o senhor tem que ler mais Kardec, hein? Porque ele tinha um plástico no carro escrito: leia Kardec. O senhor tem que ler mais Kardec, hein? Eu perguntei: senhor Didi, o que eu só fiz? Tirei o plástico. Tirou o plástico. Eu falei: não, tu tá errado, não. Eu entendo. Então a gente vai vencer este dia, aquela contrariedade. Hoje, amanhã a gente começa um outro ciclo. Porque se a gente parar e falar assim: eu vou enfrentar minha sogra 10 anos, ninguém aguenta. Mas falar: vou enfrentar hoje, fica mais fácil. Fica mais tranquilo. Graças a Deus, eu falo de sogra porque eu amava minha sogra. E ela hoje é muito melhor do que era no passado. Sinceramente, porque ela já desencarnou. Ela está lá, tadinha da minha sogra. Amava. Então a gente vai e segue aqui. Somos os necessitados. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Não tem ódio, não tem rancor, ressentimento, não tem aquela magoazinha do cunhado, aquele que pegou 50 contigo não pagou até hoje. E é exemplo de Jesus: perdoa e esquece as ofensas. Perdoa e esquece as ofensas. É nós do geral. Hein? Aqui.
E esquecer não é esquecer o fato. Esquecer o fato é problema mental, com Alzheimer, com alguma dificuldade. A gente lembra do fato, mas não recorda o sentimento ruim que aquele fato gerou. Aquilo morreu. Aí encontra, quando tu vê, abraçou, beijou e está tudo certo. Não se lembrando, senão dos benefícios, por saber que lhe será perdoado conforme houver perdoado. Nós vamos estar no patamar espiritual de acordo com a nossa vibração espiritual. É uma vibração elétrica, magnética. O nosso espírito vibra assim. Vocês se lembram de Nosso Lar? Não está no filme, mas está no livro. Quando André observou que as pessoas subiam o degrau e o degrau tinha uma coloração e uma sonoridade em razão de cada espírito que subia, porque o degrau correspondia à vibração espiritual da criatura. Tu imagina, tu subir no degrau, tá vibração espiritual, e outros lá mais na suavidade. Então a gente vai subir de outro patamar. Muito bem. E aí não estou falando de ritmo não, porque eu amo o ritmo africano. De verdade. De verdade. Adoro. Acho lindo esses pontos que eles cantam nos terreiros. Acho lindo. É indulgente para com as fraquezas. Eu falo isso porque eu fui no Congresso Espírita, primeiro Congresso Espírita Mundial em Brasília. Não foi mundial, foi internacional. Porque o mundial, depois de o primeiro, foi em Portugal. Então foi em Brasília. E lá, os espíritas de tudo quanto é lugar, esse pessoal que a gente conhece tudo falando, papapá. E chegou um grupo de jovens, e uns menos jovens um pouco, de São Paulo, e foram cantar uma música. Todo mundo reunido, o pessoal da antiga UZR, o pessoal da VR de São Paulo. E eles fizeram um sambinha para a reencarnação. Olha lá, meu irmão, cuidado aí, preste atenção. Que vem a reencarnação, alguma coisa assim, o sambinha. Rapaz, tu tinha que ver o mal-estar da galera. Porque para ser espírito evoluído só na base de Beethoven ou Mozart. E não é assim que funciona. É uma questão de preconceito. Rigorosamente assim. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. E se recorda dessas palavras do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. É o que a gente falou agora há pouco. Não é não, companheiro? Davi, só faz assim, pá, pá, pá. Eu fiz essa conversa lá, outro dia, fiquei a semana inteira com isso na cabeça. Porque a gente falou, contou esses casos, e aquilo vem na cabeça, vem na cabeça, vem na cabeça. E vendo que a gente está longe da conquista disso aqui. Não se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem em evidenciá-los. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Então, aquela situação dos filhos dos pais com os filhos, que o garoto na escola tem 10 matérias, e vai o pai e a mãe: tu tem que estudar matemática, você é isso, e o mundo fala: você é burro. E o garoto é bom em geografia, bom em história, bom nas outras. E a gente tem que aprender a fazer isso. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Emprega todos os esforços para poder dizer no dia seguinte que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, à custa de ninguém. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso nos outros. Aí eu me lembro, eu acho que eu contei aqui, eu indo para Friburgo, eu contei, Andrezinho, no ônibus, eu comprei a passagem, cheguei, pedi a janela, aí o sujeito me vendeu a passagem 10. Quando eu cheguei no ônibus, tinha um senhorzinho sentado na janela. E eu viro para ele e falo assim: a janela é minha. Caridade pura, é o espírito perfeito. Esse Davi é o espírito perfeito. Ele olhou para mim e tudo, e foi para o corredor. E eu sentei junto à janela. Sentei junto à janela e parecia que eu era dono do ônibus. Não, a janela é minha, o ônibus é meu. A viação me pertence. E eu ali, quando eu sentei, eu comecei a brigar comigo mesmo. Falei: Davi, tu é muito ignorante. Custava deixar o senhorzinho sentado na janela? Ele é tão mais idoso que vocês, já tem alguns anos. Agora eu acho que ninguém é mais idoso que eu na época. Eu falei: caramba, o que é isso?
Como é que é? E aí ficava um anjinho aqui e o diabinho aqui, né? Eu conversando comigo mesmo. Mas aí eu falei assim, mas afinal de contas eu comprei a janela. Eu tenho esse direito, o direito é meu. A gente é bom pra falar isso, né? Esse lugar é meu, eu comprei, eu tenho direito. A gente não é bom falar isso? Não o espírito não faz isso, mas outra religião, os crentes fazem isso direto. Aí a gente vai, quando eu vi ele estava lá, eu falei assim, não, mas eu comprei, o direito é meu e tal, e o ônibus está andando. E o ônibus está atravessando a Ponte Rio-Niterói, que era Rio-Friburgo, e eu abaixo então o banco para dar uma recostada. Quando eu abaixo o banco, eu vejo lá 10 corredor, 11 janela. Foi quando eu aprendi a duras penas, se tu quer ir na janela, a passagem é ímpar. Aí eu falei assim, o que é isso? Meu Deus, e agora o que eu faço? A justiça, aí eu virei, não aguentei. Aí bati na perninha dele e falei assim, meu senhor, o que foi? Ele já estava com medo de mim. Quem que foi que esse maluco que ele falou? Eu falei assim, olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu pedi a janela quando eu comprei, ele me deu a passagem 10, eu cheguei aqui, o senhor estava sentado. Agora eu estou vendo aqui que 10 é corredor, 11 é janela, o senhor é na janela. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu sei. Ai, meu Deus, não, o senhor tem que me xingar, o senhor tem que falar mal de mim, o senhor tem que dizer, não, meu filho, isso é da idade, é assim mesmo. E tal, e ele alizinho, com a Bíblia debaixo do braço, tá certo? Senhorzinho humilde, e me dando uma lição fenomenal. E eu, toma ali, Davi, aprende, seu ignorante. Então a gente vai lá e vai fazendo isso aí. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser lhe tirado. Tudo. Rigorosamente tudo. 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 É tudo bênção de Deus. Está enxergando? Agradece o homem. Está escutando? Agradece. Está andando aí? Agradece. E está mais ou menos? Agradece, podia estar pior. Tudo que foi dado pode ser tirado. Tudo pertence a Deus. Somos viajantes. É a misericórdia dele. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito, de que terá que prestar conta, e que o emprego mais prejudicial que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas próprias paixões. Qualquer bem. É bonito demais? É bonita demais? Está usando para quê? Para seduzir, para sensualidade? Cuidado que o bicho vai pegar. Está com dinheiro? Está com a prova do dinheiro? Multiplica, faz o bem, gera emprego, porque senão o bicho vai pegar. Está sem grana? Não se revolta, porque tu já teve ontem, usou mal, agora agradece a Deus, porque segurar, porque senão o bicho vai pegar. E assim a gente constrói o quê? A paz no mundo. A começar com a paz em nós. Se a ordem social colocou o homem sob sua dependência, já está acabando, tá, gente? Já está dando 9 lá, tem umas 10h40, a gente vai. Aqui. Trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral, e não para esmagá-los com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. Foi o que aquele senhorzinho fez comigo no ônibus. Ele podia ter crescido, não podia? Eu vi, mas você chegou arrogante, mas não podia ter feito isso comigo. Você chegou todo cheio da razão, falando aí, eu já sou um senhor, você é um garoto, está forte. Eu aqui, você chegou cheio de autoridade, me ofendendo. Eu vim, não fez nada disso. Ele pegou e me ajudou a levantar. Hoje eu sento e pergunto ao senhor, quer sentar na janela? Quer, pode ir. Então vai lá. E o subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. É um grande problema no mundo, mas no mundo latino esse problema é pior. No Brasil é muito ruim, porque a gente analisa como todo patrão, como bandido, ladrão, explorador, coisas dessa natureza. E rigorosamente não é assim em regra geral. Então, se a gente está na posição de empregar,
faz isso de forma conscienciosa. Se está na posição de servir, faz isso. E aí chega lá, fala, está desperdiçando o café da fábrica, aqui, da oficina, passou agora, não é meu? Patrão, não. Espírito não faz isso, mas outra religião faz. Não é meu, deixa para lá, rigorosamente. Deixa eu voltar aqui. Então, seja na posição superior, socialmente ou inferior, age dessa maneira. Se está na casa espírita, é dirigente, conversa com assistência, com essa benevolência. Se é assistido, tem benevolência para com aquele que dirige. Sabe que se usar o banheiro, alguém depois vai ter que limpar. Então vai cuidar na hora de usar. Não dar espírito, não jogar o papel no vaso, porque vai entupir, alguém vai desentupir. Então eu não vou fazer isso. Não vou desperdiçar a água, porque eu sei que alguém vai ter que repô-la. E aí é um processo de consciência. Chico Xavier. Ei, Chico. Vou repetir o que falei. Você sabe que a gente tem Jesus como meta, né? Mas o degrau mais distante que eu consigo vislumbrar para alcançar, para depois é o Chico. Que nós não temos noção de que é Chico Xavier em espírito. Nós, espíritas, não temos essa noção. A gente acha que compreende, mas não sabe. Chico veio com a missão possuidor de todas as mediunidades elencadas por Kardec no Livro dos Espíritos. Todas. Poucos sabem que o Chico semanalmente se dedicava a receber os espíritos mais sofredores nas reuniões de desobsessão. Poucos sabem disso. Que teve um período em que o Chico dedicou-se à questão da materialização. E depois que viu o Peixotinho, todos são unânimes de dizer que as materializações, quando era o ectoplasma do Chico, eram muito mais perfeitas, muito mais um espírito extraordinário, de uma bondade, de uma generosidade. É como diz o Divaldo, ele de fato tem um nome escrito naquele livro. É Francisco Cândido Xavier. Se você me permite, não, sem largar as coisas da matéria, ele ganhou, foi homenageado a pouco do Ministério da Agricultura por nunca ter faltado ao trabalho. Então, a responsabilidade era a mesma. Não sabia disso. Recentemente, não sabia. Póstumo por nunca ter faltado ao trabalho. Que coisa maravilhosa. No Brasil. O Chico recebe essa homenagem póstuma por nunca ter faltado ao trabalho. Que coisa extraordinária. E é isso aí. E o Chico é essa mediunidade desde criança, pequenininho, sofredor, coisas extraordinárias. Tem passagens do Chico que a gente desconhece completamente. Um espírito fantástico. Então, finalmente, obrigado, gostei dessa. Finalmente, vou dizer a vocês, o Chico, inclusive agora, recentemente, ganhou um prêmio. O homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gostaria que respeitassem os seus. Não fica, antes de o final, o Chico dizia que todos sejam como queiram ser. A mim cabe ser como devo ser. Rigorosamente assim. Não ficam assim, falta um Mzinho ali, enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforça por possuir a que acabamos de mencionar, já se acha no caminho que conduz a todas as demais. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, meus irmãos, Davi, isso está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é para toda a humanidade, é para todas as criaturas, de todas as religiões, mas ela é fundamentalmente para nós que nos denominamos espíritas. E não nos esqueçamos que a quem mais for dado, mais será exigido. E a gente tem recebido muito. Construir a paz no mundo, querer a paz, assistir a televisão e ficar angustiado com as guerras, com as bombas, com o fratricídio tomando conta do mundo, isso é válido. Mas a paz no mundo começa por esse esforço aqui, rigorosamente em cada um de nós. Então, logo depois do homem de bem, nós vamos para os bons espíritas. E aí eu pego lá no finalzinho da mensagem, que praticamente repete os conceitos do homem de bem,
E isso que todos nós sabemos de cor, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços, eu fiz questão de sublinhar, que emprega para dominar as suas más inclinações. Não cai do céu, é necessário nosso querer. É necessário que nós nos esforcemos, cada um de nós, para que as nossas palavras não sejam vãs, para que nós gradativamente aprendamos a viver, a pensar, a falar, mas sobretudo a agir em consonância com esses preceitos. Que a nossa ação seja cada vez mais próxima da nossa palavra. Que nós façamos aquilo que a gente está falando, para não sermos taxados simplesmente pela nossa própria consciência de hipócritas. E quando nos depararmos com a nossa consciência, daqui a pouco, no acerto de contas de nós conosco, nós nos envergonharmos porque fomos preconceituosos, porque de fato não tivemos fé em Deus, não cremos na bondade dele, porque fizemos distinção não somente de raças, mas de crenças, nos sentimos melhores do que os outros, exercitamos pouquíssimo a caridade da oração. Então, nesse momento que nós estamos para construir a paz no mundo, e a paz do mundo começa em nós, que nós roguemos a Jesus a misericórdia de lançar em nossa direção as mãos samaritanas. Porque somos de fato os caídos à beira da estrada, aguardando a bênção do socorro. E o socorro nos vem em profusão. Nos vem dos espíritos amigos, que sempre estão a nos estenderem as mãos. São eles espíritos de todas as religiões, ou pelo menos tiveram todas as religiões na experiência terrena, e quando estiveram diante da sua consciência, sentiram paz e foram convidados por Jesus para fazerem mais. Então nós rogamos a eles, mas rogamos pela Igreja Católica Romana, porque lá existem tantas mãos samaritanas, dos padres, das freiras, dos leigos, daqueles que fazem o bem. Mas te pedimos também pelas igrejas evangélicas, reformadas ou pentecostais, dos homens de terno roto, mulheres de saias longas e simples, que logram visitar locais onde outras religiões temem estar. Por eles também queremos te rogar. Te pedir, Senhor, pelos judeus, aqueles que falam que não creem em ti, mas já se entregaram aos braços teus, no exercício da caridade, da fraternidade, para a construção da paz. Te pedimos pelos muçulmanos, porque não são todos homens, mulheres bombas, lá existem tantos samaritanos, porque tu colocas o bem em todas as facetas da história humana. Então, Senhor, permita-nos também por eles te pedir, te rogar, para que o verbo amar seja colocado cada vez mais em exercício e profusão. Queremos pedir pelas igrejas, pelos terreiros africanos, por aqueles irmãos que trabalham, os umbandistas, os candomblecistas, nos terreiros que trabalham os dias e noites inteiros também nas suas concepções, querendo fazer o bem, tão repletos de preconceito e de agressões. Por ele, nas nossas orações, também queremos te pedir pelas mães, pelos pais de santo, pelos irmãos de caminhada terrena, te pedir pelos mosteiros zen, aqueles que em outras línguas falam amém, por eles, do outro lado do mundo, também trabalhadores teus, Senhor, porque também são samaritanos. Te pedir pelos maristas, pelos da maçonaria, pelos clubes de caridade, pelo Lions, pelo Rotary, por aqueles que não sabemos dominar, pelos milhares de formas de pensar, pelos budistas queremos te rogar, mas te pedir, Senhor, pelo espiritismo, que rompeu com o sectarismo e fez da única religião o amar, a caridade. Então, por essa doutrina abençoada e santa, queremos te rogar proteção para esta casa, para as outras casas, para o Brasil, para o mundo inteiro, para os dirigentes, os psicógrafos, os da psicofonia, os médios passistas, os da limpeza, os que trabalham com nobreza,
para espalhar os teus ensinamentos como espíritas cristãos. Mas hoje, Senhor, na véspera do 7 de setembro, tão importante nos desígnios do Brasil, te rogamos por esta terra abençoada e também santa, a pátria do Cruzeiro. Abençoe, Senhor, aqueles que têm o encargo de conduzir esta nação e faz com que teus anjos venham e, como num processo de unção, proteja essa terra abençoada. Ave Brasil, porque unidos na interligação das raças, das etnias e das religiões, ainda que com dificuldades, um exemplo diferente para o mundo, nós te agradecemos por sermos, então, nessa existência brasileira. Sangue deste coração a ser pulsado para o mundo inteiro. Muito obrigado, Jesus, por essa noite abençoada. Obrigado por esta casa iluminada de paz e de bem. E fica conosco, com cada um, com os nossos familiares, nos nossos lares, na recondução de regresso. Fica conosco, Senhor. Em teu nome, rogamos e agradecemos. Amém. Vai falar o menos possível, nós vamos passar por passo, né? Nos preparamos para recebê-los.